Olá, turma! Então é isso aí. Na aula de hoje, nós vamos ver qual que é a diferença entre expressões numéricas e expressões algébricas, já que o objetivo do vídeo hoje é trabalhar com as expressões algébricas, tá certo? Vamos lá? Vamos recordar primeiramente o que vem a ser as expressões numéricas. Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas, respeitando determinada ordem. Então, se eu tiver duas ou mais operações entre números, eu falo que eu tenho uma expressão numérica, correto? Primeiro exemplo aí, ó. 25 menos 5 dividido por 1/5 mais 2. Nós temos aqui uma, duas, três operações. Dessas operações tem determinada regra que eu tenho que seguir. Eu não posso resolver, por exemplo, primeiro o 25 menos 5, que é 20. Entre a subtração e a divisão, a gente tem que saber que primeiro a gente resolve a divisão. Que ordem é essa, Edson Júnior, então? Bem, primeiramente eu tenho que resolver todas as potências e as raízes, se tiver. Após resolvidas, eu passo a resolver a segunda fase, que seria as operações de multiplicação e divisão. E por último, que eu resolvo as adições e as subtrações. Bem, Edson Júnior, mas e se por acaso aparecer uma potência e uma raiz na mesma expressão, qual eu resolvo primeiro? Você vai resolver primeiro o que vier primeiro. Então, se por acaso aparecer uma raiz e logo em seguida tiver uma potência, primeiramente você vai resolver a raiz, correto? Mas como o nosso objetivo hoje não é trabalhar afinco com a relação às expressões numéricas, vamos para o nosso objetivo, que são as expressões algébricas. Olha a definição, hein? Isso é importante. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Ou pode acontecer dela possuir apenas letras e operações. Então, as expressões algébricas elas não são obrigatoriamente compostas por números, mas obrigatoriamente elas são formadas por letras. Olha um exemplo aí, ó. 2x menos 5. Eu tenho aqui, professor, eu tenho só uma operação do menos? Não. A gente tem uma operação que é o menos e a outra operação nossa é justamente do 2x, porque 2x significa que é duas vezes o valor do x. Outro exemplo, 3a mais 2b. Novamente, eu tenho aqui agora três operações. Eu tenho a operação de 3 vezes a, porque quando não tem nada entre o número e uma letra é multiplicação. Eu tenho a operação da adição e eu tenho a operação de multiplicação do 2 pelo y. Outro exemplo, x² mais 7x, esse outro exemplo, e aí temos mais outro exemplo. Vamos lá? Bem, vamos ver agora uma situação, problema, que envolva a chamada de expressão algébrica, que é aquela que possui letras. Vamos lá. Olha, expressões desse tipo, as que possuem letras, são usadas com muita frequência em fórmulas e equações. Lembrando que um dos objetivos da matemática em si, na sua parte algébrica, que é esse conteúdo, o importante do aluno é que ele aprenda a desenvolver fórmulas e equações e aprender a utilizá-las. Então, por exemplo, um aluno de 9º ano ou do ensino médio, ele já começa a trabalhar com muitas fórmulas. Então, é a partir desta série, a partir deste momento, que o aluno tem que ter a compreensão do para que e como usar as determinadas letras. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Então, em cada função, em cada fórmula, em cada expressão, essa letra vai ter um determinado valor. Que valor? Ele é desconhecido, então depende da questão. A questão, obviamente, vai te fornecer esse valor, correto? Olha o nosso exemplo aí, ó. Determina a expressão que represente o perímetro da figura a seguir. Aqui eu coloquei uma mistura de geometria com a nossa álgebra. Vamos relembrar mesmo. O que é perímetro, Edson Júnior? Perímetro, galera, é quando você soma a medida de todos os lados da minha figura. Por exemplo, a figura que eu tenho aqui, ela tem 4 lados. Ela é um quadrilátero. Se eu quero determinar a soma dos lados, se fosse apenas valor numérico, você somava facilmente. Agora aqui nós temos a presença de letras. Eu vou somar então 3x mais o x, mais o 3x e mais esse x. Então eu tenho que somar a medida dos 4 lados. Edson Júnior, se eu não tiver a medida dos 4 lados da minha figura, ela tem 4 lados, mas eu não tenho todas as medidas.
Você, de alguma maneira, deve determinar ou encontrar essa medida. Mas não é nada difícil, porque, por exemplo, se essa minha figura é um retângulo e o lado de cá mede x, o seu lado esquerdo também vai medir x, seu lado oposto. Se o lado de cima 3x, o de baixo também vai ter medida 3x, porque em retângulos, lados opostos são iguais. Mas continuando, então vamos fazer a nossa soma aqui, ó. 3x mais x mais 3x mais x. 3x mais x dão 4x, mais 3x dão 7x, mais esse x, então dá o equivalente a 8x. Então, perímetro é você somar os lados. Podem observar que nessa figura, nessa minha expressão aqui, ó, de 4 termos, eu reduzi ela num termo só, porque todos os termos possuíam a letra x. Bora para o quarto exemplo de hoje. Vamos então agora para o nosso quarto exemplo, né? Olha lá, determine a expressão que representa o perímetro da figura abaixo. Agora eu tenho uma figura um pouco mais bem elaborada. Aquela figura que a gente estava trabalhando, ela tinha apenas 4 lados. Agora essa figura nossa aqui possui um equivalente a 8 lados. Vê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Bem, para a gente poder determinar esse perímetro, você tem que observar que você não pode esquecer de somar nenhuma medida dos lados. Então, senão, isso não vai ser perímetro, né? Então, vamos montar a nossa expressão. Eu vou ter que pegar o x mais 1, vou somar com 3, vou somar com 3x mais 1, somar com 5x mais 2, com x mais 2, com o 2, com 3x, com 5x mais 3. Então, vai ficar uma expressão deste tamanho. Nossa, que difícil, Edson Júnior. Não, não é difícil. Ela possui vários termos, mas ela pode ser reduzida. Existem termos aí que são semelhantes. Ô Edson Júnior, o que seriam termos semelhantes? Bem, termos semelhantes, galerinha, são termos que possuem a mesma parte literal, que possuem a mesma letra, por exemplo. Esse termo aqui possui o x. Ele não pode ser somado com o número 1, porque o número 1 não está em x junto com ele. Ele não pode ser somado com 3, porque aqui eu não tenho 3x. Então, eu vou poder somar o x com esse 3x, com esse não. Com 5x, com esse não. Com o x, com 2 não, também não. Com 3x sim e com 5x sim. Com 3 não. Então, vamos fazer essa soma. X mais 3x dão 4x. Mais 5x dão 9x. Mais esse x, 10x. Mais 3x, 13x. Com esse 5x, dá o equivalente a 18x. E agora eu vou somar os termos que não têm a letra x, que são só a parte numérica. Então, eu vou somar 1 mais 3, 4. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11, mais 3 dão 14. Tá aí, o perímetro dessa minha figura é representado por essa expressão algébrica dada por 18x mais 14. Cuidado e atenção, eu não posso somar o 18 com 14, porque o 18 possui x com ele. O 14 é uma parte numérica, não possui parte literal, não possui letra. Então, a minha expressão que representa o perímetro vai ser justamente 18x mais 14. E está resolvido o nosso quarto exemplo. Vamos analisar se realmente você compreendeu o que a gente está falando sobre linguagem materna e sobre linguagem matemática. Aqui eu tenho 3 situações que estão todas escritas em linguagem matemática. Vamos converter isso para a linguagem nossa, no nosso caso a língua portuguesa? Olha aqui, eu tenho aqui 2x. O que significa 2x pelo que a gente viu no exemplo anterior? 2x significa que é 2 vezes o valor do x, ou seja, o dobro de x. Dobro de x menos 3. Mas eu não posso escrever o dobro de x menos 3. A gente não diz menos. Menos não é uma operação. Operações são adição, subtração. Então, eu vou colocar aqui o dobro de um número. Não precisa você falar que é o x, mas pode colocar, é interessante colocar. O dobro de um número subtraído de uma unidade. Segundo exemplo nosso. O quadrado de um número. Eu tenho aqui que um número está elevado ao quadrado.
Então eu digo o quadrado de um número. Você não fala n ao quadrado, tá certo? A maneira correta de dizer é o quadrado de um número. Se fosse x, seria o quadrado do número x. O terceiro e último exemplo agora sim, eu tenho o dobro de um número, que é o dobro do y, adicionado ou somado uma unidade. Correto? Pessoal, espero ter ajudado vocês, espero ter tirado a dúvida de vocês. Esse vídeo mostra a parte inicial da álgebra mesmo, a partir do momento que você começa a utilizar expressões algébricas para determinar ou para compreender determinadas situações, problema. Espero ter ajudado mesmo. Aquele abraço, até a próxima.